Olá, pessoal. O intuito deste tutorial é fazer com que vocês trabalhem a planilha de importação de colaboradores para dentro da plataforma. Tem algumas exigências, algumas regras básicas que precisam ser seguidas e mantidas, tá? Independente do formato e dos dados que o cliente de vocês encaminhe a planilha com os dados dos colaboradores, a gente precisa ter em mente que, obrigatoriamente, algumas colunas precisam estar preenchidas, outras não, conforme essa planilha de exemplo que vai sempre junto no setup, é sempre encaminhada para o cliente e a gente vai partir dela para gerar uma nova planilha que ela sim pode ser importada. Vamos entender aqui. Nós temos os campos do cabeçalho que eles são obrigatórios e eles precisam ter essa estrutura aqui em cima em minúsculo, como diz aqui as instruções, tá? Tudo em minúsculo sem acentuação. Mesmo que algumas estejam vazias, né? Alguns campos preenchidos, tá? Mas elas não podem deixar de existir. Aí nós temos as obrigatórias, tá? Colunas obrigatórias são a matrícula, porque ela é a chave primária do banco de dados. Ou seja, isso eu não consigo alterar mais. Se o colaborador mudou de matrícula, tá? Eu preciso inativar a matrícula do que mudou e criar um cara novo, importar um novo ou adicionar uma pessoa. Eu não consigo editar o campo matrícula. É um dos únicos campos do qual eu não consigo editar. O nome, ele pode ser completo, pode ser só abreviado, pode ser apelido, desde que ele se entenda e o motorista e as pessoas que vão gerir os relatórios saibam de quem se trata. Se você tiver 10 José da Silva, você tem que ter identificação, né, um complemento para saber quem é quem. Então, é nesse sentido. O campo CPF, alguns clientes fornecem, outros não. A gente recomenda, não é obrigatório, tá? A gente até dispensa isso aqui por questões de práticas de LGPD, ignora o campo CPF, nem pede para o cliente. O endereço ele precisa ter no mínimo o nome da rua, o número da residência para que a colocação no mapa te forneça dados da onde é a proximidade do endereço para colocar um ponto, tá? O bairro, alguns têm, alguns não, tá? Desde que você tenha uma cidade com CEP único, o ideal é que você tenha o bairro a fornecer, porque aí é um facilitador. Tem cidades aí a nível de Brasil que têm ruas parecidas, umas escritas em numeral e outras escritas em decimal, e isso complica, né? Se você não fornece o bairro, ou a vila, ou o condomínio, né? Aquele Minha Casa Minha Vida, tem sempre essa informação é necessária para que a assertividade seja aumentada. A cidade e o estado. Complemento o que é? Não precisa também. Complemento é apartamento, 5, fundos. Não há necessidade porque o Google não precisa disso aqui. É apenas uma informação adicional. Data de nascimento. Muitos clientes também não fornecem data de nascimento. Pode ignorar. Ela não é obrigatória. A linha é um caso à parte. Se você já tem a informação da onde os colaboradores embarcam, né, qual a linha que cada colaborador pega, baseados no sistema de gestão de RH. Eu sei que a Sênior tem um campo onde está inserido a linha que o colaborador já pega, tal. Então você pode sim adicionar essas informações aqui na importação. Isso é muito prático, porque facilita um filtro de importação para uma rota extra, alguma coisa assim. Tag nada mais é do que o código do crachá, o código RFID do crachá, que o sistema vai ler para fazer o check-in. Tá? Se tiver ok, se não tiver também ok. Ele importa com ou sem dados, ou como está aqui, misto. Grupo. O grupo nada mais é do que os turnos que cada um está inserido, para fazer um filtro também, facilitando uma roteirização. Eu quero fazer uma roteirização de um evento social apenas para o turno administrativo. Então, eu tenho que ter essa informação. Se eu não tenho, fica difícil de eu saber dentro de um pacote de colaboradores, lá de 500 colaboradores, quem é do ADM, quem é de turno. Isso sempre é interessante você preencher e se preocupar com o turno. Seja o grupo ADM, seja o que for, tá? Uns chamam de grupo geral, outros chamam de comercial. Cada cliente, cada região do Brasil tem a sua característica.
E aqui é um ponto muito importante e ele precisa estar preenchido, tá? Que é o status. Nada mais é do que o cara que está ativo, né, que vai pegar o carro normal, o que está afastado, seja qual é o motivo, tem também inativo, que é aquele que já foi desligado, mas a gente não pode excluir os dados porque precisa para alguma questão aí trabalhista, então a gente só vai colocar ele como inativo. Maternidade, aquela pessoa que está afastada, não existe uma data específica para que isso faça automaticamente. Tá? Vocês é que precisam colocar a mudança de status manualmente. Os sistemas de gestão de RH já têm isso, só que esses campos eles não são muito iguais e às vezes dá um problema quando você faz uma API de conexão. Código-rota, por enquanto, ignora. Tá? O código-rota é como uma importação, a gente vai falar lá para frente nos demais tutoriais. Tranquilo? Então, nós temos aqui a nossa planilha, esses dados são dados inventados para esse nosso tutorial. Lembrando aqui que a matrícula, tá? Ela pode ter letras e números. Quando houver zeros à esquerda, tem que ser respeitado, porque o colaborador, quando for digitar a sua matrícula lá no cadastro do aplicativo, ele nunca vai saber se tem zero ou não, né? E isso é um complicador. E nas instruções que são passadas, vocês precisam ter essa informação concreta e dentro do sistema, ok? De posse desses dados aqui, vamos extrair uma planilha para importação. Lembrando que essa aqui é uma planilha, né, que a gente supostamente recebeu do nosso cliente e nós vamos transformar ela para uma planilha importável. Eu vou selecionar a área toda que eu preciso com os dados, tá? E seria isso aqui. São esses dados que eu preciso. Eu vou copiar isso aqui, tá? Eu vou fazer uma nova planilha, certo? Vou trazer isso para cá. Vou selecionar apenas dados, certo? Então, nós temos aqui matrícula, temos passageiro, o CPF. O que eu vou fazer com o CPF? CPF eu vou apagar, eu não preciso de CPF, tá? Nesse nosso caso aqui. Aí, nome de rua, tal, bairro. Lembrando, pessoal, que esses endereços, eles podem ser em linha única, ou seja, no formato Google, Rua Amazonas, vírgula, 1000, vírgula, Garcia, vírgula, Blumenau, vírgula, SC, vírgula, CEP. Tá? Eles podem ser aceitos tanto colunados quanto todos na primeira linha aqui. Complemento tal da aqui, ó, linha, belezinha, tag. Tag também, eu não quero, eu vou ignorar, tá? Não vou fazer essa importação, então eu vou limpar. Aí tem o grupo ADM e o status de cada um. Tranquilo? Então, temos a nossa planilha com os dados mínimos necessários para fazer uma importação. Eu vou fazer um salvamento, eu vou salvar essa planilha, salvar como, aí vocês vão escolher, né, o local da onde vai essa nossa informação e eu vou dar esse nome aqui, Gustavo V2, modelo de planilha para importação. Lembrando que eu preciso salvar em CSV UTF-8 ou apenas CSV, já é o suficiente, tá? UTF-8 nada mais é do que a língua portuguesa. Quando tiver conceição, ele traz o C cedilha, o tio, ele traz tudo direitinho. Hoje em dia, quase todos os Excel, todos os Offices têm o CSV UTF-8, tá? Eu vou salvar nesse formato aqui. Eu vou dar um salvar arquivo e pronto. A minha planilha está prontinha para importação, certo? Acabou, a partir daqui a gente vai encerrar esse tutorial e depois lá dentro da plataforma a gente vai voltar a utilizar a nossa planilha. Ok, pessoal? Obrigado.